Você estreou no Corinthians com 19 anos. Estreiei com 18. 18 anos. Foi em fevereiro. Eu fiz 19 em abril. Você estreou num jogo Corinthians e Palmeiras. Não, eu estreiei contra o Guará. Você tá falando dos 3 gols que eu fiz, né? Isso. Não. Não foi? Eu estreiei contra o Guará e fiz 4. Campeonato Brasileiro. Eu só fui jogar com o Palmeiras lá em agosto, quando era o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era no segundo semestre, que eu fiz 3 gols. 3 gols. Uma vitória de 5-1 no Corinthians. 5-1. Isso. Eu queria te perguntar o seguinte, você com... Essa foi a minha estreia contra o Palmeiras. Contra o Nunca Palmeiras. tinha jogado contra o Palmeiras profissionalmente. Você, muito jovem, participou de um movimento político que talvez tenha sido o único na história do futebol brasileiro. O da democracia corintiana. Sim. Explica para os mais jovens o que foi a democracia corintiana. Cara, O que vocês faziam? Primeiro a proporção. A democracia corintiana é conhecida no mundo todo. Eu já participei de diversos documentários franceses, ingleses, mexicanos, italianos sobre democracia corintiana. Uma das primeiras perguntas que os jornalistas faziam para mim quando eu fui para a Europa era sobre a democracia corintiana. No Porto, em Portugal, na Itália, no Ascoli, no Torino. E durante as temporadas sempre vinha à tona democracia corintiana e eu dava entrevistas longas para jornais e tal. O que aconteceu na democracia corintiana foi o seguinte: o jogador de futebol ele era tratado como uma criança, né? Porque você não fazia nada, você não podia falar nada, você não podia... Muitos não sabiam fazer check-in, muitos não sabiam no supermercado, muitos não sabiam fazer o check-in do voo, do hotel, nada. Porque todos os assessores faziam tudo. E quando nós começamos esse movimento, nós fomos lutando inicialmente pela nossa liberdade. Teve um processo, teve etapas. A primeira etapa da democracia corintiana foi liberdade para nós, jogadores. Liberdade para quê? Era a primeira eleição direta para o governo do Estado depois do golpe de 64. Então, nós tivemos liberdade de a gente se posicionar. Isso foi em 1982. 82. Quando a população do Estado passou, dos estados, as populações de cada estado pôde novamente a votar e escolher pelo voto direto o seu governador. Exatamente. Porque antes o governador era nomeado pela junta militar. Exatamente. Então, depois de 64, foi a primeira. Então nós começamos a poder se manifestar publicamente o que a gente queria, quais eram as nossas ideias, não era combinado, ninguém, não era turma, sabe? Eu apoiei o PT em 82, o Magrão, Vladimir, todo mundo, apoiamos a democracia naquele momento, porque era uma ditadura militar, e foi espontâneo. Fizemos a camisa dia 15 vote para incentivar as pessoas a irem votar, porque naquela época, você vai lembrar muito bem, a população mais velha, muitos achavam que era uma armadilha, né? Você vai lá votar e os caras vão tirar fotografia, vai pegar, você vai ficar fichado, né, no DOPS, porque você foi votar. Então, não era isso que ia acontecer, todo mundo ia votar mesmo e a gente teve que incentivar. E conforme foi passando o tempo, as nossas conquistas foram aumentando, externamente, internamente. Começamos a escolher que hora que ia viajar, como ia viajar, se precisava concentrar, se não precisava concentrar. Em nenhum momento, os solteiros entravam nessa de não vai concentrar. Nós sempre concentramos, solteiros, eu era solteiro. A gente discutia se os casados iriam concentrar ou não. Isso em 82. 83... era o seguinte, não era uma concentração obrigatória para todo mundo. Quem quisesse. O hotel, você poderia chegar no hotel até meia-noite. Os quartos estavam reservados. Então você chegava lá às 11h30 da noite, você ia pro quarto e dormia. Ou então você aparecia no outro dia na hora do almoço. Era assim em 83, foi dessa maneira. E nós somos bicampeões dessa maneira. Nós tínhamos responsabilidade. É claro que o futebol naquela época, ele era menos intenso, menos força física. Então, a gente podia se divertir mais, coisas que os jogadores hoje não podem, e ao mesmo tempo treinar e jogar, né? Até porque não tinha as redes sociais, ninguém sabia onde você estava, né? Você ia pro barzinho ali e ficava a noite toda e tudo bem. Não tinha celular, na realidade. Não tinha foto, não tinha nada. Então, a gente tinha uma liberdade maior para o divertimento, né? E no meu caso específico, eu nunca quis abrir mão do divertimento. Eu era um adolescente de 18 anos, e eu vivia como um adolescente de 18 anos. Eu não queria exigências de muita responsabilidade.
Eu queria jogar futebol porque eu gostava, sou corintiano, estava no clube que eu torço, joguei desde o Dente de Leite lá, mas ao mesmo tempo eu tinha 18 anos, queria curtir, gosto de rock and roll, queria ir nos barzinhos de rock que tinha naquela época. Ótimos barzinhos aqui em São Paulo, Vitória Pub, Woodstock, De Repente Bar, vários. E eu curtia. Então, nós vivemos, eu acho que aquela geração dos anos 90 para trás foi a geração mais divertida para se jogar futebol. Porque você podia se divertir e jogar futebol e ninguém ficava te perseguindo, entendeu? E nunca houve nenhum outro movimento que Não. parecesse nem de longe com Não, aquilo que no foi mundo. a democracia corintiana. No mundo. No mundo. Aconteceu algumas coisas individuais. A Lei Bosman, né, o jogador Bosman, belga, lutou foi o primeiro cara que pegou o passe na mão, que naquela época era passe, o clube era dono. Foi o primeiro cara que pegou o passe na mão e aí revolucionou a questão do direito do passe. Você teve Cantona, que também bateu de frente com a seleção francesa. E aí você teve vários outros jogadores, né, fazendo movimentos individuais ou com um grupo pequeno, não representando um clube, né? Uhum. Que coisa, né, rapaz? Você naquela época já curtia rock? Sim, claro. Você curte rock desde quando? Desde quando... Ouviu o primeiro acorde desde bateu. quando 6 anos, 7 anos, foi mesmo? quando eu comecei a ouvir discos, me apaixonei. Eu gosto de música pra caramba, Tramontina. Eu sou roqueiro, mas eu gosto de música. Não só rock. Porque o meu pai, o meu avô, ele era músico. Ele tocava pistão Que legal. na orquestra de um programa Baile da Saudade que tinha na TV Cultura, você lembra antigamente? Sim. Francisco Petrônio apresentava, era o Baile da Saudade. E ele tocava no programa da Hebe também, que era na antiga TV Tupi. Então, quando tinha o programa da Hebe, a gente ficava sentado no sofá e meu pai falava, aquele é meu pai, aquele é meu pai. Olha lá, esse é o vovô e tal. Então, eu fui conhecendo, assim, o meu avô através da música. Entendeu? Então eu acho que eu tive essa questão ligada com o meu avô mesmo, porque depois que eu aprendi a colocar disco no toca-disco e tal, eu tinha muitos discos em casa, eu pegava os discos das minhas irmãs, meu pai trazia muito disco, sabe? Então eu ouvi o Chuck Berry, amei, sabe? As minhas irmãs tinham aquele compacto simples dos Beatles. Da Apple, né? Uma música de cada lado. Uma música de cada lado. Exatamente. Eu tive. Então, era assim um monte desse tamanho esse dos Beatles. E eu ia ouvindo, até chegar naqueles que realmente fizeram a minha cabeça. Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Doors, The Who, Rolling Stones, né? Led Zeppelin, Eric Clapton e, obviamente, a Rita Lee e o Raul, né? A Rita Lee, inclusive... Recentemente, quando ela faleceu, você escreveu de forma emocionada e comentou de forma emocionada o fato dela ter falecido agora. Aliás, me lembrei muito na semana passada, quando nós tivemos a notícia da morte da Tina Turner. Me lembrei que eu assisti o primeiro show dela aqui em São Paulo, 1988, no estádio do Pacaembu. Nossa, que emoção, cara. Que emoção. Depois ela voltou a São Paulo, voltou ao Rio de Janeiro, fez um show maravilhoso no Rio de recorde Janeiro. de público da história dela. Foi sem dúvida sensacional.